Neste momento tão delicado, onde os poderosos guardiões da impunidade, vestidos de ternos e togas vermelhas, atacam e ameaçam a justiça brasileira, a governabilidade e o próprio futuro do país, é necessário uma reação forte da justiça, da sociedade e do poder executivo. Na última sexta-feira, se tornou pública a delação premiada do ex-ministro petista Antônio Palocci, com 86 páginas e 39 anexos. No documento, assinado pela Polícia Federal e homologado pelo ministro Edson Fachin, o ex-braço direito de Lula e Dilma narra corrupção na República infestada por políticos bandidos e fortalece a extrema importância da Lava Jato. Conforme destacou o jornalista José Neumann, a extrema imprensa não se manifesta, permanece calada, propositalmente insiste em ocultar os podres contidos na delação de Palocci, que fez parte da quadrilha e participou da incalculável roubalheira da era petista. Não foi à toa que a delação do Palocci era esperada como o fim do mundo e demorou tanto a vir à luz, mudando da alçada do Ministério Público Federal para a da Polícia Federal e depois merecendo o silêncio sepulcral dos maiores veículos de comunicação. Revelada sua íntegra, ela confirma o que se sabia, mas não tinha sido ainda revelado por alguém que participou da maior roubalheira da história. O ex-ministro da Fazenda de Lula, ex-chefe da campanha e depois ex-chefe da Casa Civil de Dilma, contou como ex-sindicalista recebeu 10% dos lucros do banco de André Esteves em troca de informação privilegiada sobre a queda da Selic, passada por Manteiga e Tombini. Como a honestona Dilma avalizou gorjetas da Odebrecht e da OAS para ex-ministro do STJ enterrar a Operação Castelo de Areia. E ainda como Toffoli articulou com o então presidente do STF e depois com o advogado de defesa de Lula para perdoar multa milionária ao Unibanco. Diante de tanta safadeza sendo exposta, ainda assim, a petralhada insiste em manter a narrativa de que o chefe da quadrilha é inocente, preso político, e garantem que o símbolo da corrupção sistêmica Tupiniquim será libertado pelo STF. Em uma entrevista concedida ao jornalista Merval Pereira, o ministro da Justiça Sérgio Moro foi questionado sobre os escândalos do Petrolão e a atuação de Lula. Moro foi enfático. Lula usa um álibi falso de perseguição política. Existem os fatos, e o fato é que a Petrobras, durante o governo do ex-presidente, foi saqueada em um volume sem paralelo no mundo. A própria Petrobras reconheceu oficialmente 6 bilhões de reais em desvios e o dinheiro foi usado para enriquecimento ilícito, inclusive do ex-presidente. Esse escândalo aconteceu debaixo das barbas do ex-presidente. Como falamos aqui ontem, com a atual composição do Congresso Nacional, que é formado em grande parte por políticos atolados em inquéritos e nitidamente protegidos e com seus rabos presos aos Supremos togados, é praticamente impossível qualquer ação que atinja os ministros do STF, como investigações ou impeachment dos intocáveis deuses supremos. Isso não vai acontecer. Eu considero que este é um momento dramático do Supremo Tribunal Federal e do país. Eu acredito que a história é uma marcha contínua na direção do bem, e ela nem sempre é linear. Mas esse é um passo atrás muito largo que nós vamos dar. Muito frustrante, duro mesmo, para mim e para a sociedade de uma maneira geral. A população brasileira, calejada, cansada de ser enganada, não confia e não acredita que o Congresso Nacional possa fazer qualquer coisa que beneficie a justiça e o povo brasileiro. O jurista e sociólogo Sérgio Alves de Oliveira, concordando com o desabafo de Carlos Bolsonaro, que apavorou a imprensa e o covil, ao publicar que não será possível corrigir essa baderna na Brasilândia pelas vias democráticas, afirmou que, à vista dos instrumentos legais moralizadores hoje existentes, o efetivo combate à corrupção não passa de utopia, de algo impossível, apesar das exceções que só confirmam a regra. Os espertos legisladores e constituintes, que são eleitos para fazer as constituições e as leis, nas suas realizações, sempre advogaram em causa própria, no sentido deles próprios ficarem protegidos, independentemente do que fizerem à frente dos seus mandatos políticos ou cargos públicos, exercidos em algum dos 3 poderes constitucionais, executivo, legislativo ou judiciário.
ao estabelecerem os mecanismos do impeachment e da cassação de mandato, fizeram-no numa espécie de faz de conta, prevendo no papel essas punições, porém dificultando tanto quanto possível as suas consumações, invariavelmente procurando evitar qualquer possibilidade de algum dia serem pegos pelas suas infrações, por intermédio dos instrumentos legais que eles próprios criaram. Talvez a maior esperteza dos criadores do impeachment e da cassação de mandato esteja no fato de que tanto os réus quanto os juízes que irão julgá-los integrarem a mesma confraria, a mesma população, a mesma corporação, seja dentro do poder legislativo ou do judiciário, e que se revezam como réus ou juízes no julgamento dessas demandas. Esses dois mecanismos legais, impeachment e cassação de mandato hoje existentes, seriam plenamente satisfatórios caso as irregularidades no serviço público, dentro dos três poderes, fossem em pequeno número, pontuais, excepcionais. Mas desde o momento em que as tais irregularidades começaram a ser praticadas em massa, não por uma minoria, porém pela maioria, e considerando a confusão entre a população dos infratores a serem julgados e os seus próprios juízes, é evidente que os interesses da corporação irão suplantar os interesses da própria justiça. Tanto o impeachment quanto a cassação de mandato deixarão de funcionar, estabelecendo-se a impunidade generalizada e a abertura ilimitada das portas do serviço público para a corrupção generalizada. Nem é preciso ser bom em cálculos para que se perceba desde logo que no estágio atual da gigantesca corrupção dentro do serviço público, nos três poderes, pelos instrumentos do impeachment e da cassação de mandato, certamente demoraria mais de 1000 anos para que se fizesse a limpeza necessária. Portanto, à vista dos instrumentos legais moralizadores hoje existentes, o efetivo combate à corrupção não passa de utopia, de algo impossível, apesar das exceções que só confirmam a regra. E os corruptos e os seus representantes políticos que fizeram as leis que os protegem sabem disso melhor que ninguém, não se constrangendo em prosseguir nas suas práticas delituosas. Porém, acabamos nos defrontando com um enorme impasse no sentido da absoluta ausência de outros mecanismos legais mais capazes de enfrentar a corrupção. Só existe o impeachment e a cassação de mandato, que, em última análise, pelas razões apontadas, mais protegem que punem os infratores. E no que depender dos nossos ilustres políticos, tudo vai continuar exatamente como está, ou seja, não funcionando. Na expectativa de que as novas forças políticas, eleitas em outubro de 2018, tomem consciência de que não conseguirão mudar nada se insistirem em ficar atreladas à Constituição e às leis vigentes, feitas pelos seus algozes, deveriam essas forças políticas partir diretamente para a única alternativa constitucional que poderia lhes favorecer. Mais precisamente, a intervenção do artigo 142 da Constituição, que autorizaria desde logo todas as reformas necessárias mediante instalação excepcional do poder constituinte interventor, sustentado pelo citado artigo, provisoriamente, até que convocada uma nova Assembleia Nacional Constituinte, porém jamais composta por políticos, como foi até hoje. Pois bem, a primeira medida que deveria ser tomada pelo poder interventor constitucional teria que ser a imediata expedição de uma norma jurídica qualquer para revogar, em não meramente poder cassar ou empichar, todos os mandatos eletivos e cargos públicos existentes nos três poderes, incluindo os estados, o Distrito Federal e os municípios, considerados nocivos à nação brasileira, assegurando-se, no entanto, aos revogados amplo direito de defesa, sem prejuízo dos seus imediatos e sumários afastamentos. Mas a revogação de mandato eletivo ou cargo-função pública, na verdade, não está contemplada no ordenamento jurídico brasileiro, ao contrário do impeachment e da cassação de mandato, motivo pelo qual teria que ser instituída essa modalidade, apesar de sê-lo em caráter tão excepcional, quanto excepcional tem sido o ataque da oposição política no Congresso e nos tribunais superiores à governabilidade do país, ignorando e desrespeitando por essa razão completamente o Poder Executivo Federal, portanto justificando plenamente a aplicabilidade do Instituto da Intervenção, prevista no artigo 142 da Constituição Federal, para a garantia de um dos poderes constitucionais, do Poder Executivo.